Amigo cafeicultor, controlar pragas e doenças sempre foi um grande desafio na produção do café, porque várias coisas influenciam: o clima, o cultivar, o local que essa lavoura está implantada, enfim, não existe uma receita de bolo. Cada ano é um ano, cada ano é uma história diferente, ora de muita chuva, ora por seca, e esse comportamento de pragas e doenças realmente pode ser muito variado, e inclusive também por região. A cafeicultura do Brasil é imensa, nós temos locais mais quentes, temos locais mais frios, e é muito importante a gente conhecer os detalhes de cada praga e doença, os detalhes dessa produção máxima quando se tem um bom manejo fitossanitário. Eu costumo sempre dizer que nenhum ano é igual ao outro e temos que nos preparar sempre para o pior cenário. Dessa forma, nos tornamos mais eficientes e alcançamos isso na produção de café. Em nosso favor, nós temos a ciência, nós temos a evolução, nós temos a pesquisa, e a pesquisa nos trouxe muitos cultivares, muitos deles resistentes a doenças, e temos também uma grande evolução nas moléculas dos defensivos, que consegue controlar mais de uma doença, por exemplo, deixando ainda aquele trabalho de controle mais eficiente. A ideia desse podcast, assim como os outros, não é falar o que o produtor tem que fazer. A ideia desse podcast é a gente mostrar quais são os riscos, o que está acontecendo, quais são os caminhos. Aí sim, o cafeicultor, junto com seu técnico de confiança, toma a melhor decisão diante dos problemas que ele tem na sua lavoura. E para falar de evolução de conhecimento, eu vim até Varginha. Eu estou aqui no Procafé. Eu convidei um colega muito experiente, o Maciel Nishioka, da Cochupé. E aí, Maciel, muito obrigado por ter vindo comigo. Obrigado, Goi. Obrigado aos ouvintes. Agradeço pela oportunidade de participar aí do Pod Cafeicultor. Muito obrigado. Faz tempo que eu estou te convidando e hoje chegou a hora. E viemos aqui conversar com um dos mais consagrados pesquisadores, mais atuante, professor Zé Braz Matiello. Obrigado, Matiello, por nos receber. Obrigado, Gui. A gente sempre acompanha o seu canal, a gente é fã aí do seu trabalho e a gente fica satisfeito em poder colaborar um pouquinho. Famoso aí não é não, atuante a gente procura ser, apesar da idade, a gente está lutando ainda aí pro café. Então, Matiello, é uma coisa bacana. Hoje eu vinha no caminho, vinha pensando, né? Quanto tempo, né? Só aqui no Procafé você está há mais de 50 anos, né, Matiello? 55 anos, estou quase partindo para descansar, né? Não, que isso. A primeira vez que eu vim aqui, em Varginha, foi junto com o Jorge Vanderlei, nós viemos de ônibus, deve ser em torno de 83, então isso já faz 40 anos, e viemos ver os trabalhos que na época já mostrava para a gente os rumos. Você também já está bem rodado, né? É isso aí, Matiello. Eu vou fazer um breve histórico de cada um, apresentar aqui o professor Zé Braz Matiello, grande mestre. Ele tem 55 anos de trabalho dedicado à cafeicultura, na pesquisa e desenvolvimento. Primeiro pelo Instituto Brasileiro do Café, ex-IBC, e depois pela Fundação Procafé. Tem mais de 3.000 trabalhos de pesquisa divulgados, mais de 17 livros publicados, e é criador de diversas variedades de café. Ao meu lado, então, o Maciel Nishioka, que é formado, na época era Exal, né, Maciel? Hoje o UFLA, né? Isso. Lá em Lavras. Então o Maciel também está nessa turminha nossa aqui da experiência, né, Maciel?
Ele é especialista em gestão do agronegócio pela FIA, Universidade de Ilha, MBA em proteção de cultivos pela USP, pós-graduação em cafeicultura também pela Reagro. Iniciou a carreira agronômica na Cooperativa Agrícola de Cotia, em Monte Carmelo, trabalhou também em multinacional e há 22 anos está na Corchupé. É isso aí, então que dá para vocês verem que eu tenho aqui muita experiência para compartilhar com vocês dos nossos convidados. E esse vai ser o nosso primeiro podcast gravado fora dos nossos estúdios. Então está aqui o Turiba, o Léo, o Alan, toda a equipe da Gerais Vídeos, me acompanha também a Carol, e nós viemos a Varginha, trouxemos tudo isso aqui, toda essa parafernália, né, Matiello, para a gente fazer esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Matiello, vamos falar um pouquinho da pesquisa, da história da pesquisa do Brasil? Na parte das doenças, que é o assunto, né, começou basicamente a partir de 1970, né? A gente era praticamente livre, usava um pouco, uma broca um ano, tal, usava ainda na época o BHC. Entrou ferrugem, né? E foi uma coisa que a gente esperava, era um horror em outros países, acabou com a cafeicultura e a gente teve que trabalhar na época bastante, né? Para progredir rapidamente. 2, 3 anos em seguida a gente já tinha sistema de controle. A gente herdou conhecimento, principalmente da África e do Quênia, e era muito trabalhoso naquela época, e tinha praticamente, eles preconizavam pulverizar de 21 em 21 dias, de 3 em 3 semanas. E eram toneladas de cobre, né? E depois foi vendo, quando não era bem aquilo, e veio evoluindo, né? E a própria melhoria, a renovação das lavouras, regiões mais ensolarada, abertura do cerrado, isso aí, e os próprios tratamentos fitossanitários e o clima foram desequilibrando e foram surgindo outros problemas, né? A gente usou altitude mais elevada para o café e veio a poma, usou áreas mais quentes, mais secas, de clima mais seco no inverno, veio o bicho mineiro, então veio criando um complexo e hoje a gente precisa usar, e o motivo da gente estar aqui é exatamente tentar ajudar para esse manejo conjunto das pragas e doenças. Perfeito, Matiello. Então, o Maciel, não tem como atingir altas produtividades sem um bom manejo fitossanitário, sem o cuidado com praga e doença. É isso mesmo, Rui. Né? Não adianta a gente estar preocupado com apenas uma tecnologia, né? Na verdade, são várias tecnologias, né? Como adubação, controle fitossanitário, irrigação, cultivares, né? Tudo isso compõe essa tecnologia para uma máxima produtividade. É isso aí, a pesquisa confirma isso, né, Matiello? Quando compara os dados de pesquisa. A própria nutrição ajuda um pouco a suportar o ataque de pragas e doenças, recuperar, refolhar quando existe, mas, infelizmente, uma coisa só não resolve, porque muita gente preconiza, bom adubar. Não adianta produzir folha se vem um bicho mineiro de espora, que você está investindo, depois vem e joga por terra, né? Então, é como o Marcel falou, essas práticas em conjuntos, tem cada condição, ver quais os pontos críticos e atacar principalmente os pontos críticos, mas sempre olhando o conjunto, né? Perfeito. E no caso de doença, por exemplo, nós temos a ferrugem, mas tem a cercóspora. Em determinadas regiões, a mancha aureolada, outras a foma, prejuízo também, pode trazer muito prejuízo para o café, né, Matiello? A ocorrência de pragas e doenças, como se falou muito bem, ela está muito relacionada, assim, ao clima, logicamente. Por exemplo, a gente tem a região mais baixas, onde dá um café, maior quantidade e tal, e o clima é mais seco, mais quente, cercóspora, o bicho mineiro são mais críticos. Em geral, a ferrugem dá praticamente toda a região, e a região um pouquinho mais alta, aí é o problema da poma e da mancha aureolada. Então, assim,
Logicamente vai dar em determinados anos, uma num lado, outra no outro. Mas assim, isso é o geralzão, né? Perfeito. Mas aí cada caso a pessoa tem que observar hoje. Para as doenças, a gente não tem esse monitoramento, não funciona muito, porque ela é muito em função do clima e da suscetibilidade da planta. A suscetibilidade da planta, ela depende da carga e da exigência que ela tem, né? E a gente, quando está fraco, a gripe pega a gente. No caso do café, a cercospora, a própria ferrugem, está muito relacionado com a produção, né? E a planta fica mais fraca, transloca as reservas para a folha e as folhas ficam mais suscetíveis, né? Tá certo. E aí, Maciel, o que é uma coisa interessante, eu queria confirmar isso com você. Uma que não tem como ficar sem tratar é a ferrugem, em qualquer região, né, Matiello? Agora, dependendo da região, realmente a gente confirma isso. Tem lugar que dá mais cercóspora, tem lugar que dá mais foma. É isso que você vê nas áreas que você acompanha, na Cochupé, hoje com quantos agrônomos, né, que vocês coordenam lá? Sim, a Cochupé hoje está com 102 agrônomos. Olha só, que beleza. Campo, né? E atendemos em 4 regiões, né? Sul de Minas, Cerrado Mineiro, né? Vale do Rio Pardo e Matas de Minas. Matas de Minas. Então tem realidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Né? E é o que o Matiello falou, né? Tá tudo muito ligado ao clima também. Esse ano foi o ano em que a janela de chuva foi muito grande, né? Isso. Então, além dessa janela grande, também tivemos problema de chuvas torrenciais, né? Na época de fazer os tratamentos. Sim, né? Então isso fez com que os tratos, né, culturais, fitossanitários tivessem um atraso, né? Não deu para fazer na hora certa. E tudo acarreta, né? O que a gente está vendo aí, tem bastante ferrugem aparecendo. Né? Tem muita gente reclamando de uma ferrugem que ela está aparecendo agora, Matiello, no começo da colheita. Essa ferrugem tardia, não é entrar em detalhe, mas a ferrugem, pela experiência que a gente tem de praticamente mais de 50 anos de lidar com a ferrugem, ela assim, que muita gente normalmente quer parar o controle, quer começar muito cedo e parar muito cedo. Entendi. E se é igual cobertor, a gente não sabe o cobertor curto se cobre o pé ou se cobre a cabeça. Né? No caso da ferrugem, com certeza, todos os dados, assim, se errar um pouquinho no início, pode até errar. Agora, no final, por quê? Porque ela vem num período de inoculação, ela se desenvolve na folha, muitas vezes o período de incubação é grande, e ela começa a aparecer agora de abril, maio, estoura e desfolha lá na frente, em julho, agosto. Né? Então, a pessoa acha que controlou, mas não tapou o final dela. E aí é o que você falou, essa ferrugem tardia. Né? E aí pode trazer prejuízo também. O prejuízo exatamente faz a desfolha num período que o café já tem, pelo efeito da colheita, tu já tem uma desfolha. Então, é um período crítico, o café já tem pouca folha para passar para a produção. Aí a gente tem média de perda de 30%, 40%, em determinados anos mais. Mas na média, a ferrugem sem controle, ela dá perda na fase de 30%, 40%. A gente tem aqui experimentos de 8, 10 produções, quer dizer, 4 a 5 ciclos de alto e baixo. Né? Entendi. Às vezes ela dá muito prejuízo no ano, depois a planta se recupera, dá um equilibrado, mas na média de 8 anos é de 30% a 40% de perda só pela ferrugem. Eu vou mudar um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho de praga, e aí a gente hoje sabe, né, Maciel, a importância de um controle da broca, por exemplo, né, um mercado exigindo cada vez mais qualidade, né, e a broca muitas vezes limita um bom café, né, de alcançar um mercado como esse, né? Então vamos falar um pouquinho da broca, como que você vê essa questão. Então a broca é interessante porque cada ano é diferente, né? Tem ano que aparece muito aqui no sul de Minas, tem ano que aparece mais no Cerrado. Olha só. Sabe? Então é um controle, né? A gente preconiza um controle cultural, né? Que é o melhor controle ainda, né? É fazer uma
colheita bem feita, Isso. né? Varrer o repasse, café, fazer repasse. isso, né? Mas mesmo assim, ainda a gente tem regiões que a broca, né, ela é teimosa, ela aparece. Entendi. Então tem que ter uma atenção maior do cafeicultor. Sempre, né? Então, é o manejo de poda também. Muitas vezes o cafeicultor faz a poda, tem uns frutos, mas ele não colhe, né? Deixa lá também Quando corta, quando faz o desponte mais longo, né? Às vezes ainda produz um pouco. Isso, produz muitas vezes, né? Não faz um repasse, então, né? Isso aí. A outra praga que é muito temida na cafeicultura do Brasil é o bicho mineiro, né, Matiel? Esse realmente, além de causar uma desfolha bem mais rápido que a própria ferrugem, porque a lesão é aquela lesão que apodrece mais rapidamente o tecido, né? Necrosa o tecido mais rápido, a desfolha é mais rápida, né? Então, dá de repente desfolha, né? Então, o bicho mineiro, ele é incerto, ele não tem um período, num ano, às vezes ele dá mais em janeiro, outro ano dá mais em agosto, em julho. Assim, esse a gente tem que monitorar e, em certos casos, até rezar, porque é difícil, porque os produtos são eficientes, mas uma hora derrapa um, derrapa outro, assim. Eu acho que tem condição, agora, talvez, no futuro, com uma variedade resistente, às vezes nesses lugares críticos, que esse lugar, o Cerrado, como ele falou, aqui no sul de Minas vinha bem tranquilo, esses 2 últimos anos que foi mais seco, deu problema aqui também, né? Somente nessa região aqui de Bacia de Furnas, e na Zona da Mata nunca tinha dado problema, esse ano passado deu, foi um período seco, e acho que é um pouco de desequilíbrio também, né? Talvez a gente tenha que, com o tempo, balancear um pouco melhor os defensivos e contar também com produtos bem eficientes. Conforme a própria ferrugem parece que tem um pouco de resistência a determinados produtos, o bicho mineiro também, a gente tem que ir mudando, né? Porque toda praga e doença ele acaba criando as espécies, as raças resistentes, né? Mas esse é um problema que eu acredito que, principalmente para o pequeno produtor, o produtor que tem menos tecnologia, que não leva assim, o controle bem em dia, bem monitorado, a solução vai ser a variedade resistente. Tá certo. Marcelo, você trabalhou muito tempo no Cerrado, né? E você vivia isso aí realmente, como o Matiel falou? Sim, a pressão é bem maior do que aqui no sul de Minas, né? E continua, né? O controle lá é muito, sim, mais delicado, né? O produtor tem que ter mais atenção. Muito mais atenção, né? E tudo tem a ver também com a influência do clima, né? Com certeza, né? Seca, né? Matiello, e nematóide? Fala um pouquinho do que é o nematóide para a cafeicultura brasileira. É uma preocupação para todas as regiões? São algumas regiões que tem? Fala um pouquinho. Nematóide, sim. Tem as espécies mais críticas, que são praticamente só com enxertia, variedades resistentes, né? Que é o Melodóide paranaense e o incógnito, né? O exícuo, que é a que tem mais distribuição no Brasil inteiro, dá para conviver, né? Melhorar um pouco a adubação, o trato, assim. Principalmente na lavoura adulta, né? É difícil porque na lavoura adulta o controle químico, talvez o biológico melhore, assim, com o tempo, né? Maneja um pouco a população no solo, diminua, né? E o café consegue sobreviver. E a gente acredita nesses biológicos para o nematóide, porque a área, o controle químico, a área é uma área muito de profundidade do solo, né? Entendi. O nematóide concentra mais em cima, mas você tem que tratar um volume grande de solo. Então eu acho que também nesse caso, além dos biológicos combinados com os químicos, fazer as duas combinações, essas áreas de material
de área muito suscetível a esses nematóides mais bravos, aí, o incógnito paranaense, entrar com um plantio de variedade resistente e, como era feito no Paraná e na Paulista, em São Paulo, que é a região mais crítica, muda enxertada, né? Tem hoje porta-enxertos resistente a todos, tem material de pé franco resistente a exíguos, Catucaí 785, os acauãs, tem do IPR-100, que é um material já resistente ao paranaense. Todo material, assim, o manejo das duas coisas, usar mais matéria orgânica, né? Então, para poder conviver, mas é crítico. No caso do café, com a cultura perene, é mais crítico porque aquela população você tem sempre hospedeiro, né? Uma outra cultura, às vezes você troca, né? Troca a cultura, você às vezes é hospedeiro da soja, você bota o milho, você tem uma rotação de cultura. O café você tem que conviver com esse problema. Entendido. O Matiello já entrou no nosso segundo tema do podcast, que já começou a falar de cultivar. Dentro das formas de controle de praga e doença, nós temos essa grande ferramenta, nós temos um trabalho da pesquisa de muitos e muitos anos, e hoje o cafeicultor brasileiro ele tem à sua disposição materiais que traz resistência a essas doenças que nós falamos e algumas pragas também que nós vamos entrar agora, professor. Então eu estou aqui, eu com o Maciel e o Matiello, trazendo um pouco da nossa experiência para você, cafeicultor, e agora nós vamos falar um pouquinho de novas cultivares, de novas variedades, ajudando você, cafeicultor, a conviver com essas pragas e doenças. Vamos lá, pessoal? Primeira coisa, Matiello, fala um pouquinho o que é uma planta resistente. A planta resistente, ela tem a genética, alguns compostos, no DNA dela, assim, na composição dela, tem alguns compostos, ou que não deixa entrar, ou que não deixa reproduzir a praga ou a doença, né? Então, é a genética dela que está evitando a praga ou a doença entrar, ou não desenvolver. No caso, por exemplo, do bicho mineiro, a mariposa coloca o ovo, a lagartinha nasce, quando ela começa a comer, ela se intoxica e não vai. Eventualmente dá uma mina muito pequena, mas os outros imunes praticamente não chegam nem a desenvolver a mina. Não evolui. No caso da ferrugem é a mesma coisa. O esporo nasce pela umidade e não penetra, se penetrar não evolui. Tem umas que são totalmente imunes e outras são tolerantes, dá uma mancha ou outra, quer dizer, tem vários níveis da resistência. Tem uma suscetível, uma tolerante, e uma resistente e uma imune, né? Vamos explorar um pouquinho isso aí. Aquela que é suscetível tem que ter, vamos falar de ferrugem. A que é suscetível tem que ter o controle todos os anos, um controle ao longo do período todo. Fala um pouquinho disso. É o caso, por exemplo, da maior parte da cafeicultura, que ainda, da década de 70, a gente renovou com o catuai imunonovo. Perfeito. Né? O catuai é um pouco menos suscetível, quer dizer, ele prejudica menos, que ele desfolha mais lentamente, o imunonovo sente mais. E tem, assim, o etileno, que é produzido pela infecção, ele cai a folha mais rápido, então ele sofre um pouco mais do que o catuai. Mas esses são suscetíveis. Tem que controlar no período que a ferrugem se desenvolve, de outubro, novembro, dezembro até março, abril, controlar o controle químico, né? E a variedade resistente, a tolerante, ela pega um pouco de ferrugem, não evolui muito. A experiência que a gente coloca um produto de solo para melhorar o sistema radicular e mais uma pulverização, né? Então é suficiente. A variedade imune não precisa controlar com fungicida, no caso da ferrugem. Eventualmente, sequestro, às vezes você usa uma formulação que faz as duas coisas, melhora, porque aquela formulação também controla a sequestro, né? Mas, por exemplo, o arara, até hoje a gente não viu nenhuma ferrugem, nenhuma folha, né?
Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, apareça uma raça que quebra a resistência. Mas o material que a gente tem cruzado desde a década de 70, quer dizer, tem praticamente mais de 40 anos, até agora não apareceu. Saíra, os catimur, os sashimur, esse material todo que tem essa origem, né? O próprio arara, que é mais novo, o arara tem em torno de 30 e poucos anos que a gente desenvolveu, não apareceu até agora. Como eu falei isso. Agora, essas variedades, a gente também não cria só a resistência. A gente avalia também a produtividade, o vigor, o porte, o fruto, a qualidade do fruto. Por quê? Um dia que aparecer uma raça que quebrar a resistência, você não tem nada ruim, porque você tem tudo ali próximo dos padrões, que são os catuaís no novo. Né? Entendido. Ô, Marcelo, eu só vou lembrar um pouquinho aqui para o cafeicultor. Quando o Marcelo falou em variedade suscetível, ele citou o catuaí vermelho, o catuaí amarelo, o mundo novo, bourbon também, né, Marcelo? São essas variedades mais antigas. Essas têm que fazer o controle todos os anos, independente. Quando ele fala na imune, no outro lado, ele fala do arara, citou o saíra, acauã, quem mais? Os sashimor de origem, sashimor em geral, né? Certo. Os que tem no cruzamento, o sashimor. Os catimores já começaram a pegar, porque assim, tem uma raça que está atacando. Hoje tem o catuaí SH3, que não pega. Nós falamos então de material imune, o Marcelo citou algumas, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Falamos naqueles materiais que são suscetíveis. E agora, a tolerante, como é que é a tolerante? Ela aguenta um pouco de desaforo, com um pouco de controle, ela passa? Explica melhor para a gente e cite algumas, Marcelo. Os tolerantes são os grupos dos catucaís, um material muito plantado hoje em dia, sul de Minas, no Cerrado, na Mogiana, na Zona da Mata praticamente só. É um material que tem boa produtividade, maturação uniforme, planta mais estreita, se adapta bem ao adensamento, principalmente na linha, né? Então esse material, inicialmente ele era resistente e depois com o aparecimento de umas 2, 3 raças, ataca assim, não ataca fortemente, ou ataca, e o controle a gente tem assim, como eu falou, uma de solo, uma foliar, assim, essa combinação. E o controle é mais fácil. Todo esse material, controle com menor número de aplicação, você consegue controlar essas raças, que são raças menos virulentas. As raças mais virulentas de ferrugem são a raça 2, a primeira que apareceu, e a raça 15. São essas que a gente considera as mais virulentas, ou seja, é como se fosse uma gripe em relação à Covid. A gripe ainda dá para passar, a Covid é meio perigoso. Né? Então essas raças assim, são do mesmo fungo, mas são mais virulentas. Né? Você confirma isso, Marcelo? Nas áreas que você acompanha, você viu o catucaí assim, conseguindo entregar um bom resultado com um controle nem tão... Né? Um controle que não é tão bem feito ou parcial. É isso mesmo, Gui, né? Matas de Minas tem um 78515, né? Que é muito plantado lá, né? Aqui no sul de Minas tem aí o 2437. Isso. 2437, né? 2SL. 2SL, os catuaí são nessa linha mesmo. E realmente consegue passar com controle, sim. Né? Então tá certo, Marcelo. Então eu queria que você destacasse 2 catucaís para você mostrar lá no campo para mim. Os 2 catucaís mais plantados aqui, por exemplo, no sul de Minas, são o 2SL e o 2437. Mas a gente destaca também um que a gente está introduzindo fortemente agora, é o 2015 Cova 479. É um material até mais vigoroso, mais... Ele é irmão do outro que também é muito bom no Cerrado, que é o Guará. Ele vem toda a planta 20/15. Tá. Um é a Cova 476 e o amarelo é o 479. Esse seria o material hoje de introduzir em maior escala junto com esses outros. Né? Ele aguenta mais ferrugem?
Não digo que aguenta mais ferrugem, mas ele aguenta mais vigor, entendeu? Assim, ele é uma planta mais aberta, é mais vigorosa, entendeu? Em relação, por exemplo, ao 2437. 2437 ele é altamente produtivo, Muito. né? E aí precisa ser bem tratado, etc, né? Mas o que está entrando mais e mais divulgado é o 2SL. E agora tem o 2SL de porte alto, que é o Catucaiá. Esse realmente, para quem gosta de esqueletar, quem gosta de material porte alto, ainda vai ser melhor. Tem uma pergunta aqui para você que eu já vou adiantar. De repente pode ser esse Catucaí uma sugestão para um produtor que é meu assistido, que é o Zé Augusto Barreto, da Fazenda Rio Claro, de São José do Rio Pardo, e ele pediu para fazer uma pergunta para você, que ele possui uma lavoura de Mundo Novo Acaiá, que apesar de uma boa aptidão para colheita mecânica, ele observa perdas em relação a calor e seca, quando comparado com outras lavouras que ele tem ao lado. Ele tem com resultados melhores, com o próprio Catucaí, ele tem tupi também. E qual seria uma sugestão de um cultivar vigoroso, produtivo, com aptidão para colheita mecânica nessas áreas mais quentes? Ele tem razão mesmo. O acaiá é um material que tem um fruto bom, maturação boa, tem essas qualidades, tem uma arquitetura boa, até para densar, mas ele tem esse defeito, assim, a planta é mais aberta, entra mais calor, então ela sente mais a seca e é bastante atacado pela ferrugem. Um Catucaí poderia ser esse que a gente já falou, né? Esse APA também? Eventualmente, esse APA, se ele gosta de material de porte alto. O arara também, porque é uma região que é boa, essa região aqui fica perto aqui do sul de Minas, e aqui a gente tem esse teste já por 14 safra continuada, ele está sempre em primeiro lugar, né? Se ele praticar safra zero, então aí melhor ainda. Pode introduzir um arara, um acauã, quem está começando a distribuir agora é um acauã amarelo, que inclusive eu vou passar um pouquinho de semente para você. Opa, pediu, muito né? obrigado. Principalmente se for substituir lavoura velha, que tem também resistência ao nematóide exíguo, né? Então, material assim que suporta, a gente não é, talvez não seja o caso dele, é um material para cafeicultor pobre. Esse foi que toma conta de uma fazenda, esse acauã é material para pobre, é material para mim, porque ele suporta mais coisas, né? Ele é um cruzamento original de Mundo Novo com Sashimo e a gente vem melhorando, né? A gente tem várias dessas opções. Além disso, tem o porte baixo. O porte baixo é uma vantagem, também não sei que região, mas essa região de São José do Rio Pardo, às vezes pode ter um lugar mais inclinado, né? O porte baixo é favorável. O manejo da colheita, manejo dos tratos, até da poda, fica mais facilitado. Beleza. Marcelo, eu vou pedir para o Maciel. Maciel, fale uma variedade que tem chamado sua atenção para o Marcelo falar um pouco sobre ela, nas áreas que você acompanha. Quem está se destacando? O que você acha que o produtor... Então, ainda o que está na boca do produtor é o arara, né? Foi muito plantado, né? O ano passado, nos últimos anos para trás, né? Eu fui um dos primeiros a plantar arara, viu, Marcelo? Na época o Saulo me arrumou uma semente, eu tive aqui, quando a gente estava começando um trabalho lá na época da BSA, e a gente queria um café graúdo, o Saulo me deu dois pouquinhos de semente. Um do Catucaiaçu, que esse depois não foi, vieram outros melhores, e o arara. E a minha lavoura de arara já podou, já produziu, nunca produziu menos de 80% de peneira 16 acima, viu, Marcelo? Como informação. O arara, sim, pela procura de semente aqui, 40% é do arara, assim, a aceitação, né? Uns 20%, 25% são os catucaí, né? E o Mundo Novo e o catuaí ainda tem gente que planta, fica aí com 12%, 15% os dois, né? Então,
O arara tem essa vantagem, assim. O caso da ferrugem, ela tem uma boa tolerância à poma também, uma tolerância razoável à pseudomonas. Você falou, o fruto é muito bom. E a bebida. A bebida realmente é campeão. Para quem quer fazer café. Agora a gente tem, por exemplo, de 9 campos, durante 3 safras, são 27 avaliações, quer dizer, 3 safras em 9 campos diferentes no Cerrado, chegou em primeiro lugar, né? Então, acima de 90 pontos, é um material assim, que está se destacando até no mercado internacional, porque o pessoal conhecia o Bourbon, ainda é um café de ótima qualidade. O arara está pareado ou melhor do que o Bourbon, para quem quer. Ô, Matiello, eu vou pedir para a minha assistida, Carmen Gúcia, que é lá de Três Pontas, das fazendas Caxambu e Aracaçu, ela mandou uma pergunta para você, e essa pergunta, Léo, coloca ela no ar aí, coloca a Ucha, que foi ex-presidente da BSA também, tem um trabalho sobre qualidade, sustentabilidade muito interessante. Ela te manda a pergunta. Muito obrigada, Gui, pela oportunidade de deixar aqui uma pergunta direta para o nosso grande mestre Matiello, que é, na verdade, um dos pais dessa criança, dessa lavoura que eu estou aqui, que é um arara. Então, assim, obrigada mesmo por essa oportunidade. Matiello, nós temos um campo experimental na fazenda e justamente pelo acompanhamento que nós tivemos por alguns anos dessa cultivar arara, é que a gente tomou a decisão de, há 5 anos atrás, plantar esse talhão na fazenda. Por quê? Em todos os quesitos de avaliação que nós tivemos, agronomicamente falando, ele foi o grande campeão do nosso campo. E no quesito qualidade, que para nós aqui é realmente muito importante, ele também se destacou de forma absoluta, né? Xícaras maravilhosas, a gente é apaixonado por esse café, realmente apresenta peneiras incríveis, que para a gente que exporta muito, isso é fantástico, faz totalmente uma diferença. Mas a gente vem nesses 5 anos acompanhando essa cultivar de uma forma muito, muito, muito especial, porque a gente quer, de fato, que essa lavoura seja o grande destaque da fazenda, né? Mas a gente entendeu, Matiello, que nesses 5 anos, que a gente teve aí 3 anos consecutivos, com climas bastante extremos, o arara não aceitou muito desaforo, não. Ou seja, ele já disse para que veio e as coisinhas que a gente tem que estar na escuta para entender as demandas dele, né? O ano passado ele falhou um pouquinho a produção, mais do que as demais cultivares na mesma idade dele. Esse ano ele retoma com força, mas a gente entende que ele ainda não chega para brigar no mesmo patamar de produtividade com demais cultivares mais ou menos da mesma idade. E uma coisa que eles nos chama atenção esse ano também é um ataque um pouco mais expressivo de bicho mineiro. Então, assim, como a gente gosta de cuidar dos talhões da gente, conforme ele nos pede para que seja cuidado, a gente gostaria de ouvir de você, que é o grande pai dessa cultivar, algumas considerações e ponderações para que a gente siga à risca as suas considerações, né? O que a gente deve pensar para ele? Pensar em irrigação, pensar em, sei lá, talvez podas um pouco mais sistemáticas, porque eu sei que o arara tem sido o grande campeão do Procafé. Então dá aí para a gente essas dicas incríveis, porque a gente quer fazer desse talhão, e nós temos mais um arara de 1 aninho, que acabou de fazer agora, que está chegando, a gente quer fazer desses talhões da cultivar arara aqui na fazenda os top em todos os aspectos. Estamos aqui para isso e vamos seguir suas orientações. Obrigada aí por tudo que você nos colocar aqui para a gente seguir o nosso mestre como bons discípulos. Ucha. Nossa amiga Ucha, Carmen Gúcia, ilustra aí representando os cafés de qualidade. Você falou muito bem do arara, com relação às qualidades, a resistência, a produtividade. Isso a gente tem aqui na região, né, em várias regiões do Brasil, esse bom desempenho por longo período. Quer dizer, então a produtividade é boa. Esse problema que tem ocorrido nesses últimos anos aí com o seu café, a gente já identificou que o arara, a planta de café, ela diferencia a gema floral lá bem cedo, né? A partir de março, fevereiro, março, vai até maio. E lá na frente o botão cresce e dá o café. Abre a flor e dá o fruto.
No caso do arara, ele demora um pouquinho mais de diferenciação, ele é um café muito vigoroso, tardio, então ele demora um pouco. Então, o que vinha vindo nesses últimos anos, que a gente considera normalidade, a chuva parando em fevereiro, março, então, aí ele, como ele não diferenciou lá embaixo a gema, lá atrás a gema, e quando chega na época da florada, ele não flora, né? Outra coisa, se as regiões for mais frias, ele é o café que produz com menos nitrogênio. Então você, às vezes, aduba demais, você estimula muito a parte vegetativa, e você tem que, quando você não dá um estresse assim pela seca, que é o caso normal, não essa seca precoce, a seca normal a partir de junho, julho, agosto, que é o período, e for uma região meio fria, corta um pouco o nitrogênio dele, né? Porque a gente sabe que tem um balanço de hormônio para vegetação e para floração, né? Se você forçar demais a vegetação, você sempre prejudica um pouco, né? Então eu acredito sim. Esse ano, por exemplo, a senhora mesmo está vendo, eu vi ontem no campo, e já está todo com as pinhas. Então essa chuva que veio até maio, ele já diferenciou, porque você já vê a pinha assim, aí agora não vai ter problema, né? Entendi. Porque capacidade produtiva ele tem, que vem do Sashimo, foi cruzar, que é do Obatã, do Sashimo, cruzou com o Icatu 2944. O vigor e a produtividade, o potencial, ele tem com certeza. Nossa. Agora sim, tem que adaptar, como a senhora falou, às vezes, uma irrigação complementar nesse período, quando para de chover cedo, ou então isso mesmo que a senhora falou, o esqueletamento vai resolver isso. Por quê? Porque você reduz a planta, ela se supre melhor com o sistema radicular, então ela não sente tanto esse estresse hídrico, né? E o ramo novo que cresce a partir dos ramos velhos que foram podados, ele tem uma boa irrigação e assim, e você pode ver em qualquer café, o café esqueletado, ele está apto a florar mais cedo, ele induz a gema mais cedo. Então resolve o problema. E o arara parece que foi feito para esqueletar. Então na quarta, quinta safra já pode esqueletar, deu um ano de safra boa, que aí sim, pelo que a gente tem aqui, vai dar 100, 120 sacos por hectare com safra zero. Olha só, bacana, né, Maciel? Muito. Informação, né? Essa resposta dele, né, para a poda, né? Pois é. O Matiello, para a gente encerrar esse segundo tema, que ainda nós temos mais um para fechar e o tempo está voando, eu vou trazer uma pergunta de um assistido meu, que é um colega nosso, engenheiro agrônomo, Augusto César, lá da Fazenda Palmital, lá de Cabo Verde, e ele dá uma opinião. Ele fala que o cafeicultor, muitas vezes, ele observa muito produtor optando por novas cultivar, porém, não altera o pacote tecnológico que ele aplica. Ele só coloca cultivar e muitas vezes ele tira a conclusão equivocada. O cafeicultor deve rever, quando optar por um novo cultivar, deve tentar fazer algo mais, né? Que foi a pergunta da Ucha também, quando ele muda de um cultivar para outro? Para alguns sim. Para a média eu acho que não assim. A média é o que a gente usa, né? Se a planta no ano está produzindo mais, você ajusta a adubação, né? Numa região que está muito seca, você tende a irrigar, porque esses materiais que a gente seleciona, a gente seleciona tudo em sequeiro, né? E a gente tem os materiais que aguentam mais e os que aguentam menos, né? Mas eu acho assim, por um lado, tem que ter esse cuidado, pela produtividade às vezes maior, né? Ajustar principalmente a adubação. E se for um material de maturação mais precoce, tomar mais cuidado com a secose, porque a necessidade é muito crítica, como ocorre também com uma variedade tradicional que é o Bourbon, você tem que ajustar bem o controle, porque ela amadurece mais cedo, né? Ajustar as pulverizações. Nutrição. Mas no geral, assim, não tem muita preocupação. Que eu falei assim, em resumo, um catucaí, por exemplo, que tem uma área foliar pequena, e acontece muito com esse, o IBC12, o IAC 125, é um material que produz muito e tem pouca folha. Ajusta bem a adubação, controla a secóspora, né?
Mas não é coisa assim tão... isso não é justificativo para não adotar um material novo, entendeu? Muito pelo contrário. A maioria deles ajuda em prol do cafeicultor, não contra. A gente também tem essa experiência, a gente não é pesquisador da academia, a gente vive todo dia no campo, a gente está vendo o que é necessário. Então a gente procura atender esse aspecto também. É isso aí, né, Maciel? A gente percebe um pouco de medo do produtor também de buscar novos cultivares. É, né? isso aí, Gui. Eu estou até lembrando aqui uma publicação que você fez essa semana, né? Vai de encontro ao que o Augusto está falando, né? Não adianta você escolher uma cultivar, né, com grande potencial, fazendo as mesmas coisas, querer um resultado diferente, né? Não pode pôr culpa na cultivar. Não pode colocar, né? Então tem que estar preparado para ter essa mudança em todos os sentidos, né? E o que o Matiello falou, se é precoce, tomar mais cuidado, se é mais tardio, observar todos esses detalhes, né? Eu sugiro sempre, Matiello, que o produtor acompanhe os campos. O que essas variedades estão na sua região, né? Se ele não tem os campos oficiais, ou conhecer, né, igual a Cochupé tem lá em parceria com o Instituto Federal, né? Quantas variedades são lá, Marcelo? Lá são, eu acho que é o maior campo, né? Daquela região de Guaxupé, né? Mais de 30, se não me engano. Nós já mostramos. Como você falou, eu me lembrei o seguinte, como a café é uma planta perene, todo mundo sabe que tem que durar pelo menos uns 20 anos, a gente espera isso, até mais, né? Não é igual o milho, a soja, que você errou na escolha, no outro ano muda. Ou até no mesmo ano, em alguns casos, no segundo ciclo, troca. O café você tem que ter mais cuidado e observar assim, as características que você precisa e a adaptação na região. E o terceiro ponto, o produtor. Às vezes é um produtor de nível assim, tecnológico mais coisa, tem menos recursos, vai naquela variedade que é um pouco mais resistente, mais vigorosa, né? Se o produtor não gosta muito de adubar, ele tem que pensar 2 vezes, né, Matias? Hoje adubar tá difícil. Pode enganar um pouco. Em alguns casos a gente aduba até meio demais, né? Esse ano está dando para ver que a chuva foi muito importante, quer dizer, ela praticamente igualou as lavouras. Como o adubo vinha muito caro, o pessoal adubou menos. Mas a chuva deu uma melhorada, assim, a condição hídrica, né? Porque o café, ou qualquer planta, ela não come adubo, ela bebe adubo. Então, a disponibilidade de água, em alguns casos, não pode ser a chuva exagerada que lava o adubo também, né? Tá certo, Matiello. E nós vamos para o nosso terceiro e último tema, que seria as formas de controle. Aí eu começo agora com o Marcel. Marcel, quais são as formas de controle que hoje são mais usadas pelos cooperados, mais recomendados? Controle químico, controle biológico, vai depender do problema. Fala um pouquinho para a gente. Ainda é o controle químico, né, predominante, está entrando bastante também, né, o controle biológico, né, até as empresas aí estão partindo, né, as empresas de químico estão investindo bastante em biofábricas, né. Então, mas não é para tudo, né, Marcelo? Tem coisa que dá certo, tem coisa... Exatamente, né? Então, são produtos que a gente até denomina aí de produtos de 4ª geração, né? São produtos complementares, né, por enquanto, né? Mas está crescendo. E pode ser usado junto também com o químico, não precisa de radicalizar também. Né? Então, essa parte aí de controle, né, quando se usa o biológico, né? Aí tem que ter também um investimento talvez em pragueiros, né? Que é muito importante, sabe? Certo. Acompanhar, monitorar, né? Tanto o nível de infestação das pragas, como também de conhecer o controle biológico, né? Isso, a vida ali no local, né? De predadores também. Certo. Né? E o que tem dado mais certo? Então, tem no biológico, né? Temos aí para broca, bovéria, né? Para nematóide, bacilos, subtilis com alguns isolados, né? Para doença também, temos aí a utilização de metarrhizium,
o metarrhiza lagarticida, né? Temos aí o bacillus subtilis também, com alguns isolados para doenças. E para bicho mineiro aí os crisopídeos, né? Também. Entendi, que tem dado bom resultado. Isso na parte de biológico, né? E tem os químicos, né? Que são usuais aí da cafeicultura. É isso aí. Aí tem que usar aquilo que a pesquisa está mostrando que está dando certo. E tem hoje bastante opção, né, Matiel? A gente trabalha bastante na experimentação, o produtor tem que ter essa retaguarda, né? Porque pode aparecer uma empresa aí meio, né? Bota um produto, às vezes não tem aquele teste. Aqui a fundação faz muito teste, inclusive para as empresas. Antigamente o IBC fazia, né? Então o produtor vai ter que ter segurança na hora de usar. A própria cooperativa também, ela vai dando uma separação, ela mesma vai vendo o que é bom, o que é ruim, né? Ela mesma já vai orientando o produtor para que deve usar. No caso específico, não sei se vai falar aí do controle, hoje quem tem visto já de alguns anos para cá, nos experimentos e na própria prática, é o controle que era mais facilitado, que é os produtos via solo, eles vêm perdendo a eficiência. Então a gente tem que complementar, as próprias empresas orientam isso. Então o produtor hoje que acha que botou o produto no solo, está vacinado, está resolvido? Infelizmente não. Isso no passado era verdade, mas eu creio que por quebra da resistência daquele produto, o fungo já não tem que complementar com 2, 3 aplicações. Em alguns lugares mais críticos, botar a dose máxima de registro para dar aquela terminação, né? Não é coisa difícil, o produtor mesmo, muitos conhecem hoje, o produtor é bem orientado, a cooperativa tem estrutura, tem os órgãos oficiais um pouco menos recursos, mas estão aí, né? E dia de campo, isso tudo, a gente vai orientando. Eu acho que o produtor, na época que a gente começou, aqui no sul de Minas, e Minas inteiro, por exemplo, a gente está falando aqui de Minas, como também as outras regiões, os outros estados, produzia 400, 500, quando produziam muito era 1 milhão de sacos, né? Então era produtor pouco, e terra de cultura hoje, o pessoal que foi entrando, é o pessoal que já entra com consciência que tem que trabalhar direito, né? Então ficou a dica do Matiel. Se você tem controle via solo, você tem que continuar acompanhando a evolução da ferrugem, se necessário fazer 1, 2 complementos, né? Então fica essa dica aí, que isso é muito importante, né, Matiello? A gente tem que cobrir, porque esses produtos novos que vão via folha, produtos novos, as formulações que tem, elas procuram incorporar controle da cercose também, que vai ao mesmo tempo. Você pode incorporar também adubos foliares, outros micronutrientes, normalmente se coloca, às vezes, eventualmente, algum inseticida, se coincidir na época, por exemplo, o pabroca, para o bicho mineiro, e a facilidade deles, que esses são grupos químicos diferentes, ativos diferentes, para também superar esse problema eventual de resistência àquele produto que era eficiente no solo. Então, você está usando um produto diferente para cobrir aquela falta de ação do produto do solo, né? Ô, Matiello, eu vou ter que voltar na questão de resistência, porque eu esqueci de fazer a pergunta do meu assistido Lucas Vilela, que tem área lá em Carmo do Rio Claro, ele mora lá no bairro Monte Sião, entre Carmo do Rio Claro e Nova Resende, e ele perguntou de resistência de bicho mineiro. E nós falamos bastante de resistência e não falamos. Quando é que o produtor vai ter semente dessas variedades novas? E é para toda a área ou para os lugares mais problemáticos? Não, eu acho que pode ser para toda a área, mas a prioridade sempre é essas regiões. A gente não sabe como vai ser o clima, né? Segundo consta aí, vai esquentando, o planeta vai esquentando, né? Eu tenho prazer de responder aqui o conterrâneo aqui do nosso amigo Maciel, lá de Carmo do Rio Claro, né? E temos sim, a gente, como a gente falou, a gente está assim, vendo os problemas do capicultor, e esse é um problema sério. A gente tem o material pronto, a dificuldade em estar multiplicando.
A gente está registrando 2 materiais para reproduzir por semente, que dá 70%, 80% de material resistente, e é o suficiente, porque a planta que é resistente, o bicho mineiro, faz a postura, ela serve de armadilha e não deixa. Entendi. Porque se você tiver uma plantação próxima a um resistente, essa fileira próxima da outra vai pegar menos bicho mineiro. Entendi. Porque se a folha tiver com mina, ele vai fazer a postura, no outro está limpo, e ali ele vai morrer. E tem também 2 clones novos, por acaso aqui embaixo no laboratório já tem 30 mil embriões. Olha dentro só. De mais 2 meses, a gente já vai passar, e esse vai ser o jardim clonal que a gente depois vai fazer por estaca. Então a gente está fazendo uma reprodução grande dentro do laboratório para criar uma planta excepcional, com produtividade, com resistência à ferrugem e bicho mineiro. E a seca. Esse material é oriundo do racemose, e além disso, metade da cafeína. Né? Então, metade da cafeína, porque do racemose tem pouca cafeína, então no cruzamento deu. Então vai ser um material do futuro. Esse futuro eu acredito de 2024 para 2025 já vai ter. Às vezes a gente faz viveiro nas cooperativas, aí ele já começa a fornecer a semente e as estacas. Né? Muito bom. A gente vem bastante tempo, infelizmente ainda não tem todo o recurso pessoal, a gente luta com dificuldade, mas eu acredito que até a gente acabar de ficar velho, né, e descansar, eu acho que vai sair. Eu acredito que essa semana mesmo a gente foi ver esse material, hoje mesmo a gente pode ver já algum no campo, né, para a gente ter ideia. A produtividade é semelhante ao catuai. Você está falando de Siriema, né? Do Siriema. Esse material que a gente está falando que a gente deu o nome de Siriema, porque Siriema come cobre. A gente dá o nome dos passarinhos para não homenagear os passarinhos, e esse, por similaridade, né? A cobra é a lagartinha do bicho mineiro. Entendi. Muito bom. Essa ideia tudo de batizar com o nome de passarinho. Eu que gosto de fotografar sempre os passarinhos, né, Carol? Sempre estamos postando as coisas. Lá. Eu vim saber que o acauã é um pássaro de uma região seca, né? É um material que resiste bem à seca. Até do possível a gente usa. Um que tem a folha grande, a gente chama de águia, tem uma asa grande. Um que é pote alto, como chama aquele lá do Pantanal, né? Nós temos um lá no Adolfo, um canário também. O canário amarelo. É um material, se quem quiser fazer qualidade boa, que ele é um cruzamento do catimor com bourbon amarelo. Ele pega um pouco de ferrugem agora, mas ele tem alta produtividade e tem uma bebida boa que ele puxou do bourbon. É isso aí. Ô, gente, é tanta conversa que se a gente for assim, nós vamos gastar 2 horas de podcast. Eu vou entrar no último assunto, vocês me desculpem, o tempo está voando, né, Maciel? Maciel, forma de aplicação. Estão surgindo os drones, né? Nós tivemos lá na feira da Corchupé, inclusive a Corchupé, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Esse nosso podcast é viabilizado com apoio. A Corchupé nos apoia sempre levar conhecimento de qualidade para o cafeicultor. Então eu aproveito esse momento para falar um pouquinho sobre esse trabalho novo em relação ao drone. Eu vi que tinha drone para vender. O produtor comprou, o produtor está adotando, drone é o caminho. Comprou sim. Né? O drone é uma tecnologia que entrega o que ela promete, né? Só que a cafeicultura, né, é cheio de sucessores, né? Gerações. Então a nova geração está entusiasmada, né? Mas tem os pais aí que estão um pouco mais resistentes, né? Entendi. Então, para quebrar esse paradigma, né? Ainda vai certo tempo, né? Então ele veio como um complemento, na verdade. Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta para complementar, né? Aquela área que
eu não consigo fazer com, né, o equipamento tratorizado, né? Então o drone se torna viável, tá? Mas não que por enquanto vai substituir toda, né? Mais uma opção para o cafeicultor. Mais uma opção. É isso, Matiello? Você pensa assim? Porque a gente até vai mostrar no campo os resultados que a gente vem fazendo há 2 anos, os trabalhos assim, de teste, vários volumes. A gente vê que tem potencial, né? Tem potencial, mas precisa agora adaptar, às vezes, o volume, adaptar o produto, a dose, né? É como os outros também. No início, a gente trabalhava com costal manual, depois adaptou, bota mais volume, menos volume, né? Porque você tem que colocar a partícula na folha, né? Se for partícula muito pequena, o ar leva, né? Se for muito grande, não distribui. Tem um pouco de dificuldade em relação às outras culturas anuais, que o pé de café tem de 20 a 40 metros quadrados de área foliar, e são 5.000 pés por hectare. Então, a área de folha é muito grande, e você tem que atingir as folhas, né? Então, é um pouco difícil, porque o pé de café é como se fosse um edifício. Às vezes você atinge uma parte e não atinge lá dentro. Para certas pragas e doenças vai funcionar muito bem. Às vezes para alguma, por exemplo, broca a gente tem pouca chance de funcionar, mas para ferrugem, para bicho mineiro, talvez para poma, né? Que a broca, o próprio coisa tem que entrar mais lá no grão, né? Então é tipo esse pulverizador motorizado que tem uma cortina de ar que joga o líquido lá dentro, né? Entendi. Matiello, eu vou citar aqui um trabalho que foi feito pela colega engenheira agrônoma Maíra Benites, que é consultora do Educampo. Ela acompanha algumas fazendas que eu dou consultoria lá em Três Pontos, Fazenda Mutuca, Fazenda Caxambu, Aracaçu também, e ela comparou os custos e ela chamou a atenção que quando a fazenda tem um maquinário próprio, ficou em torno de R$55, R$65. Quando foi feita a aplicação manual, esse valor já salta para R$115, quando comparado com o drone, que tinha ficado em 200. Ela chamou a atenção que em uma dessas fazendas tinha uma área tombada, aí sim a aplicação ficou mais cara porque precisou de amarrar para o trator entrar. Então, quer dizer, o drone ele vem com mais uma opção ao cafeicultor, não é o produtor achar que vai ser mais barato, né, Matiello? As áreas montanhosas, o café adensado, você falou assim, a última aplicação, o café tombou, aí o trator não anda. Tem a outra opção que é parecido com o drone, que é também, que chama overhead, jogar o líquido por cima, que é o canhão. Às vezes em algumas regiões produtores usam o canhão, aí fica parecido com o drone, e o custo que ela mostrou aí é real. Isso aí a gente levantou esses últimos dias, né? As empresas do drone, o drone é um equipamento muito caro, a manutenção é complicada, tem que ter o operador tem que ser registrado no Ministério, os produtos têm que ser registrados, então encarece, né? Encarece um pouco, mas como você falou, essas condições que o outro não funciona, o drone vai complementar. Com certeza. Eu vou dar minha experiência como produtor. Eu nunca consegui fazer nas minhas áreas de montanha 2 foliares, 2 controles de ferrugem via foliar. Esse ano eu consegui, Matiello. E os meus vizinhos, o talhão que ficou sem fazer, mostra a diferença assim, visual. Então, quer dizer, vira uma realidade para aqueles também, né, que tinham mais dificuldade de aplicar, né, Maciel? Com certeza. É isso aí, pessoal. A conversa nossa foi rodando e acabou que o nosso tempo, já me deram sinal ali, já esgotou. Matiello, muito obrigado, Maciel. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o cafeicultor, aquele cafeicultor está em plena safra. Bom, eu só espero que a gente tenha contribuído um pouco, melhorado um pouco o conhecimento da turma aí, que o conhecimento hoje é um insumo importante quanto o adubo e outros os defensivos na agricultura, né? E a gente transmitiu um pouco dessa nossa vivência aí. E aí, Marcel,
deixa um recado para o pessoal. Eu agradeço primeiramente, né, a oportunidade, Matiello, por estar participando aqui. Toda essa informação técnica, né, a Cochupé, através do seu departamento técnico, né, leva essa informação e transforma em maior produtividade, mais qualidade, maior sustentabilidade, né, em prol da cafeicultura dos nossos cooperados. É isso aí. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, Matiello. E vocês que nos acompanhou até aqui, só tenho que agradecer. Continuem nos acompanhando. Logo, logo, vem mais novidade por aí. Até lá.